Boa tarde, continuando a aula sobre o Estado moderno. Então, vamos tratar agora sobre o poder real, né? O poder absolutista. E para começar esse processo de estudo, né, sobre como se deu, né, essa concentração de poderes na mão do rei, né, e por que o termo absolutismo é usado, eu vou usar dois livros, caem muito, são recorrentes no Enem, o autor é o Norbert Elias. Eu já trabalhei o processo civilizador lá no feudalismo, não sei se vocês vão lembrar, o livro é capa verde, o volume 1. Esse aqui é o volume 2, a formação do Estado moderno e da ideia de civilização. Comer de garfo, faca, sentar, se portar à mesa, todas aquelas regras de etiqueta surgem aqui. Etiqueta de corte surge aqui, né? Aqui deu um pau no sistema, rapidinho. E aí, vamos trabalhar então como é que esse cavaleiro da Idade Média, né, nós já começamos a trabalhar esse processo, que era um cavaleiro que gostava de guerra, entrava em conflito constante, supostamente mais bárbaro, né, ainda aqueles resquícios do início do Império Carolíngio, ele começa a deixar de lado a guerra e passa a ser um político por natureza. É aquilo que a gente fala, né? O cavaleiro, ele se torna um cavaleiro cortês, né? Cortesão. E aí que surge a ideia de corte, o rei com a sua corte, que eram os antigos guerreiros que se tornaram agora políticos e apoiadores do rei. São os ministros do rei. Então aqui começa a ideia de civilização, né? No sentido assim, eu consigo controlar meus impulsos, eu não saio matando todo mundo, é uma sociedade mais de conversa e menos de batalha. Então é aqui nesse momento que está surgindo. O rei se torna o Estado, daí o termo absolutismo. Então quando eu falo Estado moderno, o Estado absolutista, o rei é o Estado, ele media os conflitos, aquela frase famosa do Luís XIV, né? O Estado sou eu. Então aqui já está essa representação, é o auge, apesar de não ser o primeiro rei absolutista, é o auge do absolutismo na França, e aqui o Norbert Elias já retrata essa sociedade corte. A corte era formada basicamente por três forças sociais, as quais tinham também suas esferas internas de disputa. O rei, a nobreza de sangue e a nobreza de toga, que não era uma nobreza original, mas que comprava, né, os seus títulos. A nobreza de sangue era originária das antigas casas senhoriais do Império Carolíngio, obviamente, né? E desenvolvia atividades mais diplomáticas, e a nobreza de hobby originava-se das altas camadas da burguesia e tinha o seu cargo o funcionamento da máquina administrativa da coroa. É óbvio, porque mexia com finanças. Agora, é importante ressaltar aqui também que esse rei, então, controlava tudo e todos, uma vez que ele era o mediador do conflito. Norbert Elias retrata nos livros dele que o rei mantinha três formas de dominação: a chamada etiqueta de corte, ou seja, a fofoca, colocar uma nobreza contra a outra, a questão do luxo, da demonstração de poder, quanto mais você gasta, mais poder você tem, uma abominação do trabalho manual. Então, essa etiqueta de corte era uma forma do rei controlar essa sociedade que ele estava inserido, cheio de intrigas, e, por sinal, essa sociedade, essa nobreza, buscava teias de interdependência para se manter no poder. Então, não dava tempo de maquinar contra o rei, porque ele tinha que manter o seu status quo. E aí, então, gastava seu tempo com invejas, maquinarias, né, disputas internas entre a nobreza, a etiqueta de corte, monopólio da violência. Então o rei tinha o poder nas mãos dele da violência, do exército, e punia as pessoas com a morte. E o fiscal, né? O rei agora cobrava impostos e garantia as rendas e a riqueza de todos. Se um entrasse em desgraça, o rei cortava a renda dele e ele caía na desgraça de vez, perdia todas as terras dele. Então era uma forma do rei manter o seu poder e controlar essa nobreza, né? Isso que eu acabei de falar, beleza? E tudo na corte, né? Inclusive o rei em si, tinha uma cerimônia, a gente chama de sociedade do espetáculo. Então o rei com falas, com entradas caríssimas, com banquetes, né? Havia até disputa de pessoas para saber que tinha a entrada do rei, né, no salão, quem entraria em primeiro, quem entraria em segundo, quem entraria em terceiro, e isso denotava o seu poder e prestígio na corte, né? Então o rei usava de tudo isso, né, da cerimônia até a vestimenta dele,
imbuía ele de poder e de prestígio, né, nessa sociedade. E aí, um outro livro muito importante e muito legal de ser tratado é A Fabricação do Rei, né? Que eu acabei de falar da vestimenta. A capa do livro é o Luís XIV, é o Luís XIV, e aqui eu estou te mostrando, então, a construção pública da imagem do Luís XIV, em particular o Luís XIV. O Peter Burke, excelente historiador, esse livro vale a pena ler, vou te mostrar a questão do Enem dela, mostra essa fabricação da imagem do rei. O que o autor fala sobre isso? A questão do marketing político, né? Desde vestimenta, como andar, como portar, do gasto, que eu acabei de falar. Né? Estratégias também destinadas a produzir e controlar a corte, né? Criação de interdependência em torno do rei, falei também, rituais, festas públicas, gasto, tapeçaria, moeda, tudo isso denotava poder. E aí, esses quadros pintados aqui, você pode ver, o primeiro quadro foi do Luís XIV, olha a posição dele, perceba que essa posição é usada por todos os reis posteriormente, porque esse tipo de pose denota nobreza. Então, você pode perceber que Dom João VI, português, imita a mesma pose. Olha que interessante. Imita a mesma pose, não é só ele, tem outros. E, olha que interessante, um quadro pintado pelos bandeirantes no século XIX, também exaltando uma imagem do bandeirante no Brasil. A gente vai trabalhar isso depois. Já trabalhamos, se não me engano, na aula de bandeirantismo. Opa, o que está acontecendo? Nossa, mas tá osso aqui hoje, hein? Só Jesus. Essa imagem do bandeirante como nobre, beleza? Imitando as duas imagens aqui, ó. Olha lá o bandeirante nobre, com a pose dele, como se ele tivesse uma origem entre as monarquias portuguesas, né, que vão originar os paulistas. E aqui a questão do Enem, que eu acabei de falar para vocês. A vestimenta está balançando meu mouse, e aí está passando. Maligno esse mouse. Deixa eu voltar. Aqui está. E hoje está osso, viu? Está a vestimenta do rei. Aí, a vestimenta do rei. Estão te mostrando a questão, olha lá. Fabricação do rei é a fonte, né, da charge do Enem, da questão do Enem, se não me engano, 2015 ou 2016. Aí na França, Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que eu acabei de falar para vocês, né? Fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Então tá lá. E aí a resposta, obviamente, a letra E, mostrando o rei, a vestimenta do rei sozinha, o rei sem a vestimenta e o rei com a vestimenta, ele até aumenta a estatura dele, né? Daí a ideia do salto alto, né? Poder, prestígio, altura, tipo uma raça eleita, um grupo especial de pessoas. E a letra E, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos pessoais. Ó, marketing político. É o que os políticos usam hoje. Você apaga a memória que é ruim e só exalta as coisas boas, né? E aqui te mostrando como é que funcionava o Estado absolutista, né? O rei sendo sustentado pela igreja e a igreja entrando, apoiando o rei no sentido de falar que o rei tem uma origem divina, o poder dele emana de Deus. O rei não é Deus, mas é legitimado por Deus. O apoio da nobreza, a política da nobreza, a burguesia pagando impostos, sustentando, né? E aí os camponeses também pagando ainda os tributos feudais que ainda existiam nessa mudança. O Estado absolutista, o apoio da burguesia, que já é uma visão marxista, mas não tem problema. O Estado sustenta os nobres pagando-lhes rendas, e aí surgindo uma nova forma de economia nesse momento, né, que é o mercantilismo, onde, se o rei é o próprio Estado, ele também vai intervir na economia. Mas que coisa, hoje está osso, viu? Vai intervir na economia. Então, há um monopólio real sobre a economia, e esse monopólio real sobre a economia há um controle total do Estado. Então, há uma intervenção estatal na economia. Daí a definição do mercantilismo. Intervenção do Estado nas práticas econômicas e na vida econômica. Só um ponto que é muito importante ressaltar aqui, e é para refletir. O mercantilismo, assim como o absolutismo, ele varia de estado para estado. Ele mostra diversas formas. A forma que nós iremos estudar principalmente é Portugal e Espanha, que é o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, né?
Mas existem outras formas, né? Como, por exemplo, na Alemanha, as câmaras de comércio, a França, a questão das indústrias nacionais também, usava já indústrias, né, manufaturas bem precárias, antigas, com tecido. A Inglaterra, com a pirataria, o comercialismo. Então, cada nação tinha uma espécie de mercantilismo. O clássico estudado é de Portugal e Espanha, porque afeta o Brasil particularmente. Né? E quais são as formas de se conseguir, então, esse Estado forte, né, com acúmulo de metais? Né? O poder nacional, o Estado nacional tem que ter um controle total, aí os monopólios, o metalismo, né, o acúmulo de metais, eu acabei de falar, e essa balança comercial favorável, exportar mais e importar menos. Então, é importante entender, né, que esse Estado Nacional agora está tendo um novo preceito que na época do feudalismo você não tinha. Então, exemplo, fabricação de moedas, centralização do poder, né, ter um exército a serviço do rei, o monopólio do uso da força, o rei faz as leis do Estado, os três poderes estão concentrados nas mãos do rei, porque o rei é o Estado. Então, tudo isso são características agora do Estado moderno. Beleza? E aí vem os filósofos, né, desse poder, dessa nova ideia do Estado. Esses filósofos, vamos começar pelo Jean Bodin, principalmente, será tratado então a partir das próximas aulas, a filosofia por trás do Estado. Hobbes, Maquiavel, Jean Bodin, Rousseau, todos esses a gente vai ver depois então. Abração para vocês.